Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Atualidades Pampa desta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018. A partir de agora, você já pode se comunicar conosco através das redes sociais, do WhatsApp e também do e-mail atualidades@pampa.com.br. Nesta quinta-feira, muitas e muitas coisas na política continuam, evidentemente, acontecendo. As estradas estão cheias, é feriadão a partir dessa sexta-feira, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E nós vamos ter que rezar e muito para Nossa Senhora Aparecida para que os ânimos fiquem um pouco melhores, mais tranquilos, para que as pessoas tenham um pouco mais de amor no coração e não tanto ódio como tem acontecido. Inclusive, manifestação dos dois candidatos à presidência da República, tanto Haddad quanto Bolsonaro, pediram calma neste momento da eleição. E como a gente está falando sobre agressão, nós teremos hoje uma entrevista ao vivo com o delegado Paulo César Jardim, que é o responsável pelo caso da menina de 19 anos, que apontou ter sido marcada, ter tido uma marca no seu corpo na segunda-feira, agredida. Ela relata que levou um soco e ela depôs na quarta-feira para o delegado. E o delegado, então, vai nos trazer mais informações a respeito desse caso. O caso, a menina não queria que desse continuidade, mas o delegado vai nos explicar o porquê que ele deu continuidade e nós vamos, então, ter algumas explicações. Afinal de contas, é um dos assuntos mais tratados, em especial nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Uma boa noite aos meus colegas de bancada. Gustavo Vitorino. Todo mundo comportadinho, seu namorado. A senhora tá muito... Ninguém falou nada. O programa começou sem bagunça, sem arruaça. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então a gente tem que fazer o contraponto. A senhora tá muito formal. Pois é, dá pra começar de novo, pra gente dar uma bagunçadinha? Olá, tudo bem? Esse é o Atualidades Pampa dessa quinta-feira, dia 11 de outubro. Tá demorando a abertura, vamos lá. Olha aqui, ó, eu vou na próxima encarnação ser policial. Porque ontem eu matei a charada, digo, olha aqui, ó, esse negócio tá com tanto jeito de ter sido uma suástica feita em frente ao espelho, com a ponta de um grampinho. Calma, muita porque calma foi nessa. Para aí, não é a polícia que tá dizendo, sou eu. Exatamente, a polícia vai falar daqui a pouco. Sim, a polícia fala daqui a pouco, mas agora tá falando dedução. O Sherlock Vitorino, peraí, devagar, eu posso errar, mas eu erro pouco, eu sou modesto, eu erro muito pouco. Tá com todo o jeito de uma suástica feita em frente ao espelho com um grampinho. Pode não ser, eu posso estar sendo injusto, a polícia pode dizer daqui a pouco, não era isso, mas que tá esquisito, tá. Não foi corte. Aquilo é corte e faca. Não é corte. A faca faz um corte, faz um talho. Por mais, pode ser faquinha de cozinha, de catar azeitona. Ela faz um corte, faz um ferimento, ela não faz um arranhão. Quem sabe lâmina de gilete? Não, mas a lâmina de gilete faz corte também. Olha, quando a gente faz a barba, coisa e tal, pá, deu uma escorregada. Na aula de medicina legal tinha. Então, eu fui na aula de medicina legal. Tá muito evidente que ele foi quase um arranhão. É quase um perito. Sim, muito pouco, falta pouco. E da forma como ficou invertida a coisa, a gente estava ontem, pois foi um símbolo yoga, um símbolo grego, um símbolo egípcio, não, um símbolo budista. Símbolo budista. É um símbolo budista desse aí. Eu disse, não, aquilo ali está com jeito de ter sido feito em frente ao espelho. E a moça parece que deu uma sumida, não quer mais tocar no assunto, não quer ser identificada. Todas essas dúvidas serão esclarecidas daqui a pouco na nossa entrevista com o delegado Jardim. Marne Barcelos, o que tu trouxeste hoje? Eu trouxe uma coisa internacional, não sei que seria o momento esse para comentar, porque já que de política não podemos falar, não podemos externar. Podemos comentar. Sim, podemos comentar, mas não podemos externar a opinião. Desde que a gente pague depois aquela multa barata. Super barato, nem pesa no bolso, não é nada. É só, ali fala, a gente paga ali, depois a gente... Depois a gente show de orelha, né? A gente parcela, Eu gostaria de voltar a falar. Muito bem. O Showrush me interrompeu. Grosseria, começou a grosseria. Eu depois
depois que ele... escada pro seu Marne. Não, ele tá com a gravata muito bonita, ele quer se exibir com a gravata. Já paguei a entrada. Já paguei a entrada. E da bicicleta já está andando. Faltam 12 agora. parcelas módicas. Foi feito um levantamento internacional a respeito da Coreia do Norte. 40% da população da Coreia passa fome. 40% da população da Coreia passa fome. E esse assunto veio porque hoje eu comecei a falar sobre o homem gabiru. O homem gabiru é conhecido no Nordeste porque ele chega até 1,40 m, desnutrido e praticamente sem nenhum laivo de inteligência. Então, essas pessoas que não comem, todos nós, a alimentação na fase de crescimento é vital, é importantíssima, né? Então, lá na Coreia está acontecendo isso, né? Como está acontecendo na própria Venezuela, onde as pessoas em apenas um ano emagreceram 11 quilos. A média de emagrecimento na Venezuela é de 11 quilos por ano. Quer dizer, mais um ano eles vão acabar, vai ficar um feixe de ossos. Então, aí, no âmbito internacional, este é o grande fato, a fome na Venezuela e a fome na Coreia do Norte. Marne, então eu complemento as informações que tu nos traz, dizendo que aqui no Brasil, 11 milhões de brasileiros passam fome todos os dias. E foi feita uma pesquisa e os dados estão trazendo que a doação em alimentos caiu imensamente com a crise econômica. Por quê? A lei também não nos ajuda. Existem muitos restaurantes, supermercados, locais que gostariam de doar alimentos aonde o prazo de validade está ou expirando no dia ou quase expirando e a lei impede. São jogados no lixo toneladas e toneladas de alimentos que poderiam matar a fome dessas pessoas. 11 milhões de brasileiros estão passando fome no nosso país. Não é um dado nada... Essa informação que traz a doutora Roberta, e eu acompanho, o Marne repercutiu na mesma hora com a sua expressão, é uma coisa que a gente deveria ir um pouco mais a fundo. Sim. Traduzido para quem não sabe, os restaurantes não podem doar aquela comida que sobra nos seus buffets. Dito assim, como eu estou dizendo, é irracional num país que tanta gente passa fome, né? Obviamente que esta lei... milhares de toneladas. Esta lei, ela deve ter sido consubstanciada de algum parecer, algum laudo, alguma coisa. Me falta conhecimento para compreender. Porque primeiro tu tem que compreender e depois tu vai atrás da legislação. Porque a mas eu não consigo. Se eu pude comer às 14 horas, evidente, mas se eu pude comer às 14 horas, quando o restaurante fecha, eu vou num buffet, sirvo meu prato às 14 horas. 14h10 ele fechou. Esta comida não poderia pelo menos ter um horário para que ela pudesse ser doada a quem precisa? Além do que, basta a gente conhecer um pouco de história, a gente sabe do que aconteceu com os judeus, por exemplo, no Holocausto. Aí a gente testou muito o ser humano, até os limites a que ponto se chega ao ser humano. E muitos alimentos são possíveis de serem ingeridos e trazer saúde, matar a fome, ainda que eles estejam não tão bonitos, não tão adequados para aquela legislação atual de hoje. Quer dizer, às vezes a gente pensa demais em ajudar e daqui a um pouco está trazendo um prejuízo absurdo. Eu acho que vale sim, Ruschel, a gente analisar essas legislações e aproveitar, né, que nós vamos ter agora uma nova legislatura de novos políticos para, quem sabe, a gente ter uma mexida nessa lei. E falando um pouco sobre Congresso, no início dessa semana eu chamei a atenção de que os nossos deputados, os nossos senadores ainda não tinham ido a Brasília trabalhar, pois fechou hoje a semana e eles não mexeram um palmo da pauta de medidas provisórias, de projetos de lei importantíssimos que estão ali. Mexer, Roberta. A única que continua esperando a chegada dos deputados em Brasília. A esperança é a última que morre. Mas é que eu A rapaziada acho que a tá gente... em campanha política e tá preocupada. Eles vão chegar no final do mês lá, aliás, nem precisa ir lá, vai cair certinho na continha deles. Aqueles 30 e não sei o quê, mais a ajuda do gabinete, aí mete mais aquelas notinhas frias de Gustavo, eu acho importante trazer essas informações para o telespectador, porque essa eleição
comprovou o quanto os brasileiros estão atentos e quanto a internet, ainda que tenha suas dificuldades, as redes sociais aí bastante belicosa, tem um fator fundamental. A gente consegue analisar mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação ao cuidado. Roberta, em relação ao cuidado, eu tenho minhas dúvidas. Mandaram cada coisinha para o Brasil. É verdade. Vou te contar. Eu também. Eu tive olhando. A Leila do vôlei é uma piada. A Leila do vôlei no lugar do Cristóvão Buarque. Vocês viram a declaração dela, né? Casa, e o Cristóvão Buarque em casa e a Leila do vôlei. Você viu ela falando hoje? Sim. Não, terrível. Como assim? Não vi o que ela disse. Nada. Ela foi questionada sobre a questão da necessidade de mudar a política previdenciária e as respostas foram absolutamente evasivas. Evasivas é porque tu és muito educada, doutora. A senhora é muito educada. Ela não sabia o que dizer. Ela não sabia Ela caiu de paraquedas. Foi muito educada. Evasivo foi educado. E analisando o problema do Brasil na questão econômica, que nós precisamos muito de governabilidade para executar os projetos, para fazer as reformas, nenhum presidente vai conseguir fazer reformas sem o apoio desse Congresso, sem o apoio do Senado. E nós estávamos aqui observando 21 partidos no Senado e 31 partidos na Câmara. Quer dizer, haja negociação, haja força desse novo presidente para chamar a atenção dessa turma aí toda, né? Seja qual for o presidente que for eleito, a política brasileira já tem um traço bem definido. Toma lá da cá. É um balcão de negócios. A gente disse aqui, eu não sei quem foi que falou na bancada, o novo presidente vai ter dificuldade, seja ele de esquerda, de extrema direita, vai ter dificuldade porque o Congresso, o perfil... Tem perfil, a grande maioria vai para lá fazer negócios. A gente sabe disso, tem gente que vai para lá fazer negócios. A grande maioria vai para lá fazer negócio. Quem está dizendo não sou eu. O Lula, picareta, que está preso lá em Brasília, disse que o Congresso tem no mínimo 300 picaretas. Eu acho que ele errou, para menos. Para menos. Agora, tem uma notícia que marcou o dia de hoje aqui no Rio Grande do Sul, que foi com relação a um pedido, a uma denúncia do Ministério Público com relação a 3 advogados que estão envolvidos com uma facção criminosa das mais perigosas. Eles encontraram um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp que é chamado Grupo dos Leões. Essa facção, ela combina degola de pessoas, ela combina ataques a um juiz específico, dando o nome do juiz. Ela combina fala... O doutor Felipe Werneck, eu conheço, é um grande magistrado. Que tem 65 processos contra a facção Bala na Cara. Isso, foi juiz lá do Sarandi, foi presidente da primeira vara do júri aqui de Porto Alegre. É um grande juiz, um grande penalista, professor de direito penal, de processo penal. Um cara, assim, de uma retidão absoluta. Agora, não é daqueles juízes... Como é que eu vou usar a palavra aqui para a rapaziada não ficar brabinha comigo? Bom, eles vão ficar magoadinhos do meu jeito. Não é juiz amarelão. Eles têm que... Bandido, o doutor Werneck manda para cadeia. Não fica usando o argumento e se pendurando em filigrana jurídica para soltar a bandidagem. O doutor Werneck é um cara reto, coerente. O que acontece? Ele tem várias ações dos líderes dessa facção que é extremamente violenta. O líder mesmo é o tal do Minhoca, que tem 68 processos por homicídios. Só essa coisinha. 68. Aí eu fico pensando, como é que esse cara estava solto com progressão de regime? Gente, vocês acham que esse cara vai fazer o que o resto da vida? Ele vai pintar cerca? Ele vai rachar lenha? Ele vai virar argamassa? Não vai! Esse cara, cada vez que um juiz... Aqui eu vou dizer para os senhores magistrados da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cada vez que um de vocês, senhores magistrados das varas penais ou de execução penal, cada vez que um de vocês der progressão ou soltar esse moço, vocês vão estar condenando o cidadão de bem à morte. É fato. Cada vez que vocês derem progressão, derem um alvará de soltura para esse sujeito, vocês vão estar condenando um ou mais chefes de família à morte. Tenham consciência disso. Tem aqui um telespectador que se manifestou. Eu só vou ler a opinião aqui e já vou deixar toda a bancada se manifestar, porque realmente é um assunto polêmico. Boa noite, querida bancada. Alguns meses atrás falei que advogados de bandidos deveriam ser presos pelo juiz no começo da audiência, pois seus honorários seriam de dinheiro ilícito. O doutor Vitorino foi contra. Agora está provado que advogados fazem parte do crime, ajudando bandidos e ameaçando. Era isso que eu ia comentar. Como qualquer Paulo Fernando Lisboa. Paulo Fernando, nós, até eu e o Vitorino, somos membros do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e como
na OAB, qualquer profissão tem os bons profissionais e os maus profissionais. E, infelizmente, temos alguns colegas que são utilizados ou se permitem ser utilizados como ferramenta do crime. Porque muitas vezes os seus clientes estão na penitenciária, estão presos e só podem ter comunicação com o mundo exterior através de advogados. Então, realmente, eu acho que políticas de compliance, de conformidade, de ética deveriam ser muito mais exigidos, inclusive da nossa categoria profissional. Agora, vamos deixar bem claro, a OAB pune. Com certeza. Diferentemente pune. de outras categorias profissionais Nossa carteira. que se falam, por exemplo, o arquiteto. Alguém procura o arquiteto, escuta, eu precisava fazer uma casa aqui. O arquiteto vai querer saber de onde vem o dinheiro? Não. Quem tem que dar explicação é quem contratou. Mesma coisa o advogado. Você é contratado. Se eu sou procurado por um cliente, não cabe a mim saber de onde vem o dinheiro. Mas é bem diferente, né, Eu vou dar Vitória? para ele um recibo, ele vai se entender com a Receita Federal, qual é a procedência do dinheiro dele. Então, assim, não é o advogado que tem que saber de onde vem o dinheiro. Ah, mas o dinheiro de bandido vem do crime. Esse advogado, ele é tão criminoso quanto o traficante, né? Porque ele estava informando onde o juiz andava, no clube, né, União, Isso, ele estava é. ali dando todos os passos. Aí já é uma ele tava coisa diferente, com- né? Daí já já é vai diferente. além do que defender a pessoa. Eu Ele conheço estava grandes- envolvido dentro do esquema. Nós conhecemos grandes criminalistas aqui em Porto Alegre, o doutor... Ney Fayette, excelente grandes criminalista. Doutor Cortes, meu amigo Antônio Carlos Cortes. Temos criminalistas maravilhosos que não se corrompem. Doutor Fabiano Cerveira, sabe, eu conheço dezenas de grandes criminalistas, homens sérios de extrema retidão. Agora é aquele negócio, se alguém se deixou corromper, vai Que pagar. seja julgado, Aliás, condenado Perfeito. e que perca a carteira Aliás, da OAB. os dois advogados já estão com a carteira suspensa liminarmente, viu? A OAB já agiu rápido, São com três. base no artigo Mas, 70. Gustavo, eu quero te Já dizer que suspendeu liminarmente a carteira deles. só acompanhando, não é só advogados da área criminal. Na minha área, que é a área trabalhista, eu já realmente fiz investigação, já cacei carteira de advogado que abusou de todo um arcabouço que está ali, juiz, Ministério Público, todo mundo ali a trabalho, e as pessoas estão usando da mentira para se Eles fazem dá espaço esse tipo de aqui coisa pro- é Então, triste. em todas as áreas, triste, inclusive tem. todas as áreas do direito. Né? Não todas as perde a áreas do palavra. direito, Agora né? pega, segura e vai. O crime tem um pouco mais de Mas conexão a área trabalhista tem muito advogado. Agora, com a nova lei, isso aí, graças a Deus, Tem na área já civil. melhorou. Olha Mas essa encrenca as que deu das- aberrações que eu já enfrentei em audiência, e não dá para deixar barato. Olha, essa Muita encrenca classe, das a gente próteses. tem que brigar, porque a lei nos assegura. Essa Bem é a lembrado. vantagem. Conhecer a lei e fazer vingar a lei. A questão das próteses. A questão que o das Vitorino tá próteses comentando. aí, olha que encrenca que é essa história das próteses. E tinha advogado metido no meio. Aí vamos falar em profissionais. Tem engenheiros metidos? Claro que tem. Engenheiro assinando laudo aí. Olha o negócio da Kiss lá de Santa Maria, o que deu de rolo lá, que a assinatura de não sei quem, a assinatura de não quem, tinha bombeiro, tinha brigada militar, engenheiro. Mas é o que a gente sempre Então, fala. todas as profissões têm. A corrupção está por todos os lados. Né? A gente critica a política, mas na verdade ela está embutida dentro da sociedade. A regra- Em várias profissões. A regra é ter o predador natural. Qual é o predador natural? A opinião pública, a imprensa, os órgãos responsáveis pela punição, Poder Judiciário, os órgãos jurisdicionais de classe, como o caso da OAB. Então, a ideia é ter... Eu já contei aqui o caso várias vezes do que aconteceu lá no Alabama. Eu acho que metade da bancada não participava ainda, o doutor Ruxo não estava, a Roberta... E a Alice, o doutor Luciano e a Alice não estavam. Talvez quem não tenha assistido, eu vou ser repetitivo. Peço ao Marne e à Carla que tenham paciência, mas no Alabama, 4 anos atrás, teve uma quebra da safra de milho.
E o Marne Barcelos, inclusive, aliás, vai mostrar o relógio novo que ele comprou hoje. Não, estou vendo, o senhor está falando há 6 minutos. Não, é só o senhor entrar e dar uma notícia, então. Não, mas aqui, o senhor entra no assunto, aqui o Ruschel quer falar. Não é pelo Ruschel, eu estou defendendo o senhor Ruschel. Tá, então, senhoras e senhores, vocês vão ficar sem a historinha, porque é muito bacana. Mais tarde. Não, depois, não, poderíamos contar a história, não tem problema. Não, eu tenho muito Não cuidado. trouxe notícia nenhuma, não quer falar, tá dando espaço. Não quero falar sobre o assunto e agradeço. É que eu tive muito cuidado para que a gente não pareça corporativista e que todas as pessoas que aqui representam a sociedade. Nós temos advogados, mas temos não advogados, temos advogados de áreas diversas e é muito importante que todos se expressem. Eu vou ser, até por estar há muitos anos na diretoria da OAB, na condição de conselheiro, eu vou dar uma explicação para a sociedade que eu acho que é isso que nós devemos. É o órgão que mais publiciza, que mais oportuniza a punição de seus profissionais. Qualquer um de nós que contratarmos um advogado e não ficarmos satisfeitos com ele, nós nos dirigimos à Ordem dos Advogados do Brasil, será recebido por um profissional que vai redigir uma queixa e ali se instaura um processo baseado na Lei 8.906, onde este advogado responderá ao processo, será defesa, tu poderás ter um advogado contratado, terá decisão de primeira instância, terá decisão de segunda instância e terá decisão de terceira instância. Então, é tratado muito a sério. Agora, muito bem disse a bancada, uma coisa é eu ser advogado e outra coisa é me tornar um delinquente. Eu serei um advogado delinquente. Isso não se mistura, não me sinto comparado a essas pessoas, não me sinto identificados, nem nenhuma vinculação. Então, essas pessoas que se deixam tomar pelo crime, na verdade, elas são oportunistas. Elas usaram da oportunidade de ter uma função importante na relação, a relação profissional-paciente, né, ou cliente, a relação é importante do profissional, eu tenho essa importância e dessa importância eu uso para cometer um crime, que é o mesmo que se eu cometesse um crime, mesmo não sendo advogado. Então, a OAB pune muito, nós apresentamos no nosso site, ali, se vai contratar um advogado, entra no site, bota o número da OAB, vê se esse advogado está punido, se ele não está suspenso temporariamente, se ele não está suspenso definitivamente. E mais, ao fim de ano também apresentamos o relatório do número de advogados que excluímos. Eu duvido, e aí é um desafio público, que alguma instituição, alguma organização exclua tantos profissionais por ano como faz a nossa OAB. E eu acho que a justiça, meu caro Ruschel, deveria penalizar os advogados com mais força, porque no momento que um advogado, um homem que estuda as leis, comete um delito, conhecendo a lei, ele tem que ter mais responsabilidade. A pessoa que não conhece a lei comete um delito, mas não conhecia a lei, pelo menos pode ter esse argumento. Exato. Agora, o advogado que conhece a lei, comete o delito, o ilícito penal, esse tem que ser penalizado. Concordo com o Marne. Juiz de direito. Isso. Todos com essa formação deveriam ter esse todos que serem detentores da sabedoria para articular o crime, usaram da sua sabedoria, do seu expertise para articular o crime, deveria se potencializar com agravante. Ainda o WhatsApp com a Alice, que quer ler a opinião dos telespectadores. Estão se manifestando toda sobre de este vermelho. caso. E temos aqui, boa noite, bancada. Essa facção está tocando terror aqui no bairro São Geraldo, cobrando pedágio de algumas empresas para poder manter as portas abertas. Nós, empresários, estamos apavorados. Socorro, deem uma luz para nós, por favor. E esse telespectador, ele pede para não ser identificado. Claro, por motivos óbvios, né? Com certeza. O que eu ia comentar é que essas facções criminosas, claro que tem um advogado envolvido, mas tem o contador, tem aquele que lava o dinheiro, tem o doleiro que envia o dinheiro para fora. Tem o São policial empresas, que passa informação. tem o policial. Que esse é um grande criminoso. E qual é o ponto? Mas é que, doutor Luciana... O nosso risco hoje é que essas facções estão ficando tão organizadas que cada vez mais está Mas, doutora Luciana, sabe qual é a nossa mágoa? A internet agora, por exemplo, uma dificuldade grande que o judiciário está encontrando é para buscar a questão dos WhatsApps. Buscar
como é que se diz? O histórico, a rastreabilidade. Porque... Mas isso é uma questão que a gente já debateu aqui ao longo dos anos, e eu já disse, com todo o respeito que me merece o judiciário, mas eles deveriam se informar melhor, deveriam procurar um engenheiro e saber que o sistema de WhatsApp é peer-to-peer, 2-to-P, ou seja, você manda uma mensagem, quando aqui acusa o recebimento, automaticamente o servidor apaga a mensagem. A mensagem vai para o servidor, o servidor vai para cá. Quando esse aqui acusa o recebimento, o servidor automaticamente apaga a mensagem. Porque é impossível você arquivar 2 bilhões de mensagens diárias. Não existe um buffer suficiente que suporte isso. Não tem banco de dados, não tem servidor que suporte isso. Então, assim, mandou a mensagem, recebeu, pum, apaga. Mandou a mensagem, é assim que funciona. Aí, com todo o respeito que me merece, o ilustríssimo juiz quer as comunicações do dia 16 de setembro de 2012. E não, mas aí, isso, né? Aí as facções, só para complementar, o que acontece? As facções criminosas têm utilizado sabedores desse fato, que não existe rastreabilidade na informação, eles usam esse meio. E aí o judiciário intima a empresa de WhatsApp, que muitas vezes não tem nem sede no Brasil, sede é no exterior, e impõe multas altas para que eles apresentem esse documento. O que acontece? Eles não os fornecem. Então, temos infindáveis processos contra o WhatsApp, por exemplo... Mas não vai dar em nada. Não vai dar nada. E o que acontece? Se fecha, se eles trocam o WhatsApp ou acham um meio de rastrear, eles mudam a empresa. Eles vão passar para o Telegram. Agora, tem um aspecto nisso tudo que é o seguinte, vamos rastrear o caminho do dinheiro. Na Lava Jato, por que nós estamos tendo êxito? Porque começamos a rastrear o caminho do dinheiro. E nós temos que punir todo esse caminho e bancos, porque ontem mesmo o Dr. Ruschel nos trouxe a informação da quantidade de milhões de reais que voltaram para o caixa que é nosso, do nosso país. Ora, se caminhou tanto dinheiro, se andou, circulou tanto dinheiro, mas é um pouco mais difícil. Aos olhos fechados, milhões e milhões, quer dizer, vamos atrás do dinheiro. Roberta, tem diferença muito significativa no tipo de crime. O crime do colarinho branco deixa um rastro no dinheiro. Esse não apaga. Esse não apaga. Esse tipo de crime, o tráfico de drogas, ele trabalha com dinheiro. Volta e meia, eles estouram um bunker do traficante. Uma pilha de dinheiro desse tamanho. Exatamente. Porque é um dinheiro que não dá para rastrear. É dólar, arma, enfim. Então, esse dinheiro é mais difícil de rastrear. O que o delegado Emerson Vente, que é o nosso chefe de polícia, tem como estratégia, e ele é um estrategista acima de tudo, é a seguinte: você cortar a irrigação do crime, cortar as rotas de fornecimento de droga. Cada golpe que você dá, bloqueando 100, 150, 200 quilos de cocaína, é um tranco de milhões de dólares que você dá. Então, assim, não existe uma manutenção infindável do sistema que irriga o crime organizado, especialmente o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele se retroalimenta. Quando ele não se retroalimenta, eles começam a buscar alternativas, que é o quê? O roubo de carro, assalto a banco, que é aí onde a polícia pode pegar. Então, assim, a ideia dele é sufocar para que eles migrem o crime para manter a boca funcionando. E aí que vem a diferença. Vamos trocar um pouquinho o assunto. A Ana Maria Cola, sobre os alimentos, diz o seguinte: o assunto sobre alimentos realmente é muito polêmico. O que sobra nos restaurantes não pode ser distribuído, sendo que uma das alegações é que se o indivíduo passar mal após comer, ele pode até processar o restaurante. É uma das lendas, diz a nossa telespectadora. E para aliviar esse clima tenso, nós temos programações para esse final de semana, Alice. Isso. Em homenagem ao Dia das Crianças, a Fundação Iberê Camargo preparou uma programação diferente para cada dia do feriadão. Nessa sexta, as crianças a partir de 6 anos podem participar da atividade Viajando pelo Museu, que é para conhecer melhor as obras de Iberê Camargo e os lugares por onde ele passou. No sábado vai ter a oficina Retrato em Duplas, em que a criança e seu responsável, pode ser a mãe, o pai, a tia, vão ter o desafio de desenhar retratos em dupla. E essa atividade é para crianças a partir de 8 anos.
E no domingo vai ter o Cine Iberê, que vai exibir o filme Contos da Noite, que é uma animação lúdica. E todas essas atividades têm a entrada franca. Mas para as oficinas é necessário fazer a inscrição prévia, pois as vagas são limitadas. E ali está o nosso site, né? Isso, o site para entrar, para fazer. iberecamargo.org.br, que lá também tem mais detalhes sobre todas as programações, tanto de sexta, sábado e domingo. Todas vão ocorrer sempre às 3 horas da tarde. Eu estava pensando onde que eu ia levar a Alicia no Dia das Crianças. Tá aí, ó, uma boa dica aqui que a Alice nos trouxe. Eu estou tentando só entender o que é uma animação lúdica. É um filme de animação e toda a história é lúdica. Contada de forma lúdica. O senhor vai passar o Dia das Crianças com quem, senhor Vitorino? Como é que é? Ele vai alugar uma criança e vai. Ouviu? Não, eu e o Dr. Russo temos uma estratégia. A gente pede filho emprestado para amigo ou aluga uma criança de 5, 6 anos e a gente leva para passear ali no parque. No Moinho de Vento ali. Olha, o senhor não faz ideia, seu Mário Marcelo. É um sucesso. É bom, que rende, olha. A gente teve lá que a gente alugava cachorrinho. Mas é que você acomodar e tal. E como rende? Melhor que isso, só levar criança em festa infantil ali, com as mães ali. No carnaval não tem. Não empata, esse é o recorde aí. No carnaval nós já temos as nossas. A gente tem 2 reservas sempre das crianças. A nossa sábado lá nos espera. A nossa sábado nos espera. Já reservamos 2 crianças sempre. Ninguém vai alugar criança, chega. Chega. Sobre alimentação, veio uma mensagem aqui dizendo que existem supermercados na Holanda que vendem produtos com prazo de validade encerrado. E as pessoas compram sabendo do risco. E é um país de primeiro mundo. Então, realmente... É que a gente teria que aprofundar, doutor Luciane, porque é isso que eu queria fazer minha intervenção, cara. É o seguinte, primeiro para descobrir se é uma lei municipal, estadual ou federal. Aí nós já teremos a dimensão do que é. Se é Porto Alegre que não pode fazer isso, eu lhe confesso, não tenho este conhecimento. Né? Eu tomei acesso a essa informação que os nossos restaurantes não podem fazer, porque sou amigo de alguns donos de restaurantes que me disseram, Ruxa, eu tenho que botar toda essa comida fora aqui. O cara, às 2h30 da tarde, eu vendo essa comida paga e às 2h35 eu tenho que botar fora, não posso dar para alguém. Né? Mas as nossas questões sanitárias estão muito rígidas mesmo. As inspeções sanitárias, os restaurantes hoje quase que tem que ter um profissional só para cuidar da regulação. O nutricionista, mas assim, Ruxa, eu vou falar uma coisa para você. Já comi tanta porcaria em restaurante. Os restaurantes não são totalmente contrários a essa lei, não, sabia? Porque, olha... Deve dar uma dó, botar toda aquela comida... Eles já tomaram tranco, já foram processados. E eu lembro de um que tinha ali na Lima e Silva, tá me fugindo o nome, que ele sempre, no final, ele fechava o buffet, fazia 15 quentinhas e distribuía para os moradores de rua ali. 2 processaram ele. Mas, Gustavo, mas se eu for num restaurante e passar mal, eu vou processar também, Gustavo. Isso é uma atividade fim. Isso é uma atividade fim. Se eu for, eu vou parar. Almoço, quanto é que é o buffet? R$20, eu pago. Se eu me sentir mal, eu posso processar. Isso é o risco da atividade. Agora, justificar toneladas de comida fora é um simplismo num país que passa fome. Pobreza. A Adriana Magalhães estava meio braba assim, com o assunto da OAB. Ela disse assim, mas afinal, Carla, contrataram a bancada da OAB toda para o programa. Isso que o Vitorino não gosta de corporativismo, hein? Bah, diz a Adriana e Vitorino. Não contrataram ninguém da OAB, contrataram advogados, que para serem advogados precisam estar inscritos na OAB. Né? Eu não vou me inscrever no de engenharia lá, né? No CRE? É CRE? Não vou me inscrever no CRE. É a Adriana. Didi, amolece esse coraçãozinho, velho. Tá no espírito de eleição. Ela tá no espírito de eleição. Eu quero conversar diretamente com você que está nos assistindo. Trabalhos em altura é com a Vert Service, especializada em limpezas, pinturas, reparos com sistemas de acesso por corda, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça seu orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Trabalhos em altura é com a Vert Service. www.vertservice.com.br. Marne Barcelos. Tem que ter profissionais. A filha que já confessou o assassinato da mãe disse que se inspirou na novela da Globo.
a novela Segundo o Sol, dando uma injeção de ar, etc., na mãe, etc., né? O nome da menina, o nome da menina é Pamela Botelho, tem 21 anos. A informação foi dada pelo delegado André Prates, da 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis, na Serra Fluminense, lá no Rio, com base no depoimento da garota. A mãe, de 51 anos de idade, foi morta na cidade de Petrópolis quando a filha aplicou uma injeção de ar em uma veia do pulso da mãe, assim como fez a vilã para assassinar uma pessoa ali na novela. Não assisto a novela. Agora eu digo a vocês, aí vão querer culpar o autor da novela da Globo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu assisto um filme de guerra, eu compro uma metralhadora e saio atirando em todo mundo. Quer dizer, essa menina tem um desvio de conduta, agora ela está dizendo que foi industriada pelo namorado. Eu acho que esse tipo de crime é uma coisa horrorosa, mas que com as benesses da lei brasileira, fatalmente daqui a alguns anos, ela no Dia das Mães vai poder sair à rua. Porque, sim, porque as nossas leis são anacrônicas, totalmente anacrônicas. As coisas são muito antigas no Brasil. Nesse aspecto, nós não estamos mudando. Se imputa muito ao judiciário, e eu falo como leigo, porque advogado não sou, mas se imputa muita coisa ao judiciário. Só que o judiciário se atém às leis que foram criadas pelos políticos. Então não adianta imputar o juiz, o advogado, etc. Não, tem que imputar aqueles que fizeram as leis que vocês votaram agora. Figurinhas, como essa dona Leila lá, que não sabe nem o que é a Previdência. Ou outros deputados aí, cujo nome nem não me interessa, não, porque usa o Lelé da Cuca, o João do Ginginho, ou sei lá, o Tiririca. O que o Tiririca sabe? Pelo amor de Deus, voto 400 mil votos. O que as pessoas pensam disso? É o meu voto de protesto. Vamos para protesto contra você próprio? Se eu tenho, no único momento em que eu tenho a mesma igualdade de todos os cidadãos do país, no meu voto, meu sufrágio, eu vou lá e voto errado. Aí não tem condições, Vitorino. Luciane, é por isso que eu tenho discutido quando vocês brigam com os juízes, que os juízes é o seguinte, lógico, o juiz tem o seguinte, ele tem que soltar, com 1/6 da pena ele é para soltar. Se ele não solta, tu entra com hábeas, em 24 horas o tribunal, que é a instância superior, vai soltar e tu vai passar a vergonha de ter 300 decisões revogadas pela instância superior. Tu não pode ir contra a lei. Eu tenho brigado pelo mau trabalho, e o Mari está na linha certa, que agora está entrando vocês viram a gente dizer assim, estão entrando novos deputados, eles têm serviço, pessoal, nós precisamos aperfeiçoar a lei. Agora, eu não posso, se o juiz começar a não usar a lei, começar a usar o seu critério pessoal, nós vamos gostar quando for a favor, mas não vamos gostar quando for contra. Então o juiz não pode ser discricionário, senão não há justiça. Não é juiz. Não é juiz, Ruschel e Marni, tem uma avaliação que muitas pessoas que defendem os direitos humanos utilizam na hora de aplicar certas benesses aos criminosos, dizendo que, bom, as nossas instituições carcerárias estão em péssimos estados, mas o que está acontecendo? Eles soltam, e quem é que fica em cárcere privado? É o cidadão. Né? Então, na verdade, hoje, esse peso e essa medida não está funcionando. Eles precisam melhorar essa posição, porque dessa forma, quem está sendo, banalizado somos nós, quem está sendo encarcerado somos nós, com medo desses bandidos sendo soltos por motivos de direitos humanos. Quer dizer, direitos humanos e nós temos Não é direitos humanos, é a lei. Não é direitos humanos. A gente estigmatizou direitos humanos, não tem nada a ver com direitos humanos, tem com a lei. Se a lei manda soltar, é a lei, pessoal. Tá, mas aí que tá. Tem que alterar a lei. Mas não é uma questão de interpretação. Essa é uma questão que eu venho me debatendo há muito tempo aqui. Já chamei para briga lá na Rádio Pampa uma porção de jurista e ninguém veio me encarar. Não que eu seja... Inclusive Solênio Streck, né? Mas, inclusive, seu Lênio Streck, que anda me sacaneando por aí nas rádios aí. Ô, Lênio, sossega, tá? Tava hoje o Paulo Sérgio Pinto. Falando mal de mim, falando mal de mim. Olha aqui, ó. Já chamei uma porção de gente pra cair no pau comigo e estão amarelando. Eu sempre disse que essa história de que não é um direito. Eu vou pedir. Não é um direito a progressão de regime. O direito, ele tem de petição. Ele tem o direito de petição. A concessão não é um direito. A concessão é um processo de convencimento do magistrado
obedecidos os critérios. Pimba! Aí vai lá no artigo do Código Penal. Pô, o cara não preenche. Mas conta toda a história. Conta toda a história. Que tem esperando a vaga dele 150 carros algemados num carro que estão com ordem de prisão e não tem presídio para eles. E esse tem direito a benefício de saída. Agora... Essa é a pressão que ele sofre. Essa é a pressão que ele sofre. Coisas diferentes. Eu estou dizendo, eles têm que tomar a decisão. Desculpe, doutor. Tá desculpado, hein? Ele não tem direito à progressão. Não. Ele tem direito de petição. Ele tem direito de pleitear, obedecidos aqueles critérios previstos lá no Código Penal e no Código de Processo Penal. Agora, o cara que se explica, o sujeito que tem 68 anos de condenação, ganhar progressão de regime. Se um dos dispositivos diz bom comportamento, conduta anterior, o cara tem 68 anos de condenação e o juiz deu. Mas tem lei prevendo isso? Não tem. Não tem direito. O direito dele é de petição. Gustavo cria um exemplo para ele que é com o exemplo dele. Ninguém não tem como discutir, né? Só um ponto. Não, mas isso é a regra geral. Tem um exemplo de 68 anos de prisão. Qual é o risco que vai continuar a discussão depois do programa? Só um último comentário, Ruschel. Eu quero falar de um livro aqui. Não existe uma previsão legal para que aquele magistrado tenha liberado 300 e tantos presos para o regime aberto, por causa das delegacias. Esse é o exercício da lógica. Agora, tu não acha que este juiz, se esse juiz tivesse feito isso num ato discricionário dele, por nenhum motivo, teria caído o mundo? Tu acha que um juiz tem o poder de liberar? Porque ele... Cheguei hoje... Agora, licença da bancada, porque nós estamos já em contato com o delegado Paulo César Jardim. Delegado, seja bem-vindo à Atualidades Pampa. O senhor está ao vivo, quem fala com o senhor é Carla Krieger. Muito boa noite. Nós gostaríamos que o senhor resumisse, se é que é possível, o que a polícia tem até agora a respeito do caso dessa menina que se disse agredida, essa menina de 19 anos. Boa noite, Carla. Boa noite. O que a polícia tem até agora? Bem, vou fazer uma pequena sinopse do que a gente tem até o presente momento. O fato teria ocorrido na segunda-feira, pelo que a gente tem notícia, da moça. Ela, na terça-feira à noite, resolveu fazer um registro de ocorrência numa delegacia que não era próxima do local do fato. Não registrou na primeira, não registrou na área judiciária e muito menos procurou a Brigada Militar para fazer esse registro. Na quarta-feira à tarde, ontem à tarde, nós tomamos conhecimento através da imprensa, que está aqui em função da divulgação na internet, nas redes sociais. Imediatamente chamei a moça para conversar. E qual foi a minha surpresa de algumas informações que ela me deu? Primeiro, ela não gostaria de ter ido registrar a ocorrência. Ela só foi registrar a ocorrência porque uma amiga dela pretendia fazer uma matéria no Facebook e para que desse mais ênfase, para que ficasse mais pontuado. Segundo ela foi procurar uma delegacia para noticiar o fato. Na delegacia, ela não queria prestar depoimento, prestar esclarecimentos. Eu falei para ela da importância disso, né? Ela se negava o tempo todo. Daqui a pouco, quando chegaram 3 advogados no primeiro momento, o pessoal para dar assistência para ela, nós conversamos, enfim, e conseguimos fazer com que ela prestasse o depoimento. No depoimento dela, ela foi bastante clara. Ela sofreu um ataque, segundo ela, em função da orientação sexual dela. Ela estava vindo de um cursinho e, ao descer do ônibus, na mochila, veja bem, na mochila dela tinha um decalque de 12 centímetros. Ela mesma me disse o tamanho, porque eu pedi para ela medir na mochila com uma régua. 12 centímetros com uma bandeira do arco-íris, a bandeira do LGBT. Sim. Né? E em cima da bandeira do ladinho ele dizia, ele não. Ela não estava com a camiseta do ele não, ou qualquer contestação ao Bolsonaro. Isso teria saído na ocorrência policial, segundo ela, por um equívoco. Né? E delegado, ela não quis dar continuidade ao caso, mas a polícia entendeu que é importante o esclarecimento? Ela não quis, porque o delito é um delito de pequeno poder ofensivo, uma lesão corporal simples, né? No primeiro momento, ela é a dona da ação penal, ela é titular da ação penal. Por outro lado, eu entendo que há outros fatos a serem esclarecidos e há outros tipos penais a serem elucidados.
Então, em razão disso, eu estou dando continuidade à investigação, aos esclarecimentos, enfim, a investigação normal, são as câmeras estão batendo na porta das pessoas para ver se há testemunhas, e especificamente vamos aguardar o laudo do DNL para a gente chegar a alguma conclusão. E vocês já tiveram... Desculpe, delegado, mas vocês já tiveram acesso a alguma testemunha do ocorrido ou já tiveram acesso às câmeras das ruas? E, por enquanto, todas as pessoas visitadas das casas batidas da volta, ninguém testemunhou nada, ninguém conhece, tem conhecimento do fato dessa situação. Mas ela insiste, que foi pela orientação sexual dela que houve a briga. Os rapazes disseram algumas palavras para ela quando ela desceu do ônibus, quando viram o símbolo do LGBT na mochila, e ela revidou com xingamentos, segundo ela. Houve uma troca de xingamentos. Então, segundo ela ainda, os rapazes abordaram, 2 seguraram e o outro teria feito os riscos na barriga dela. A respeito desses riscos... Ela foi embora. Como? A respeito desses riscos, as pessoas ainda estão confusas com relação... Ele é um símbolo da suástica ou ele não é um símbolo da suástica? Eu gostaria que o senhor contasse também há quanto tempo trabalha na luta contra esses grupos neonazistas que hoje existem. Há mais de 15 anos eu trabalho combatendo o movimento neonazista. Eu estudo muito a simbologia. Aliás, eu estudei o nazismo desde o lado esotérico, desde o lado militar, desde o lado guerreiro do nazismo e, acima de tudo, o lado da propaganda nazista. Essa pergunta se respondi tanto que eu digo assim, procura no Google, então. Eu sempre digo isso, procura no Google. Aquele símbolo que no sentido anti-horário, com as pontas do S no sentido anti-horário, é um símbolo milenar, é um símbolo budista. Suástica é um subjetivo. O adjetivo é suástica budística ou suástica nazista. Sim. Então as pessoas confundem, quando falam em suástica, já passam imediatamente a pensar no nazismo. Não, suástica é um subjetivo. A suástica budista, por exemplo, é essa que está desenhada na barriga dela, né? No sentido anti-horário. Se nós formos examinar, virar ela no contrário, né? Sim. No sentido espelhado, aí nós temos no sentido horário, nós teríamos uma suástica nazista. Delegado, eu vou lhe fazer mais uma pergunta, depois eu vou passar para minha colega Luciane, que também tem uma pergunta para o senhor. Os senhores trabalham com quais hipóteses de crime? Um crime homofóbico, uma lesão homofóbica, algum outro tipo penal? Não há dúvida que foi uma ação homofóbica, né? A própria declaração é nesse sentido. Em função da orientação sexual, repito, em função da orientação sexual dela, ela entende que é uma barbaridade, enfim, a liberdade de independência dela, da opção, né? Por outro lado, estamos tentando esclarecer quem são os autores dessa possível agressão, por esse possível fato. Muito bem, agora a Luciane que vai falar com o senhor, delegado. Boa noite, delegado, como vai? Oi, Luciane, tudo bem? Tudo. Na verdade, era só uma dúvida que eu queria esclarecer, porque como a vítima não estava adormecida ou mediante remédio ou anestésico, e provavelmente ela estava se movimentando e tentando lutar contra os supostos agressores, o que se evidenciou é que as marcas eram muito retas, né? Muito lineares. Aí a minha pergunta é, numa situação assim, onde a vítima está se debatendo, é possível que o agressor consiga fazer um desenho tão perfeito na vítima? Ela diz que não estava se debatendo, ela diz que a partir do momento que foi segura pelas pessoas, ela ficou parada, não se mexeu, e até porque ela ficou em estado de choque. Ela alega que ela tem paranoia persecutória, ela tem a síndrome do pânico, ela faz acompanhamentos médicos, né? Acompanhamentos de profissional, e ela toma remédios de faixa preta, né? Então ela diz que naquele momento ela simplesmente ficou parada
e deixou as coisas acontecerem. Agora, delegado, quem vai falar com o senhor é Ayrton Ruschel. Doutor, prazer, sucesso no seu trabalho aí, o senhor nos orgulha. Bom, doutor. Orgulho é nosso todos que trabalhamos com direito. Só um esclarecimento, porque nós vínhamos debatendo o assunto na bancada aqui. Se ela nominou que instrumento foi usado, eu sei que a perícia vai esclarecer, a perícia é muito detalhista sobre isso. Nós vamos saber se é pérfuro cortante, qual foi o... Mas ela já anunciou como foi esse instrumento ou ela estava sem condições de perceber isso? Ela se diz confusa, num determinado momento ela diz que não enxergou nada, que ela estava tonta, que ela estava perdida, que ela estava bloqueada, ela diz isso. No outro momento ela refere que, olha, isso foi um canivete. Daqui a pouco ela fala em estilete, mas sempre ressaltando que não lembra. O delegado estava escuro, o delegado não lembra, ela não lembra muito das coisas, sabe? É um diálogo bastante complicado, bastante difícil, em função da... Ela sempre diz não lembra, ela não lembra. Né? Então, delegado... nós conseguimos tirar dela nessa conversação, junto com os advogados que estavam nos ajudando, nessa conversação, é essa informação. Pois não. Não, delegado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né, essa conversa, agradecendo a sua participação. Não sei se o senhor quer deixar mais algum recado, ficou alguma coisa para trás? Não, eu diria só que vamos continuar a investigação, vamos continuar o nosso trabalho e, acima de tudo, vamos ver se há algum outro tipo penal a ser esclarecido, a ser elucidado. Se isso acontecer, prontamente iremos divulgar. Muito obrigada, então, pela sua participação, por atender o Atualidades Pampa. Uma boa noite, delegado, e um bom trabalho. E um bom programa, viu? Obrigada. Ok. Boa noite. Aqui no Atualidades Pampa, o campeão hoje de e-mails, não sei aqui do WhatsApp, mas o campeão de e-mails é o Gugu, o Gustavo. Olha, Gustavo. Boa noite. Vivi para ver o Gustavo pedindo calma e amolecimento do coração de alguém. Quem te viu e quem te vê, hein? Abraços, Giovanni Abreu de Novo Hamburgo. Não faz assim, não franze a testa. Isso é homem que está apaixonado, né, cara? Às vezes o coração amolece quando se está amando. Daí pode ser alguma coisa que a gente não sabe, Certamente ele está se referindo, Giovanni, a um post que eu coloquei hoje na minha página do Facebook, onde eu pedi respeito aos nordestinos que vêm sendo atacados de forma absolutamente grosseira e inaceitável, não apenas por sulistas, mas pessoas do centro do país, do centro-oeste, enfim, vêm sendo atacados por conta da votação que aconteceu em alguns estados nordestinos a favor de um candidato e contra outro. Gente, eu acho isso uma bobagem, uma imbecilidade. Você atacar uma população, uma comunidade inteira por causa de uma opção... eu acho que isso não cabe. E eu coloquei um post hoje pedindo respeito aos nordestinos. E sabe o que aconteceu, cara? Eu sem levou uma saraivada. Sem te xingar. Claro. Te xingar. Teve gente que me xingaram. Não, as pessoas... Onde já se viu? Porque tem que... Eu passei mais tempo apagando post de imbecis hoje à tarde do que propriamente agradecendo aqueles que manifestaram o respeito, o apoio. Olha, se não vai apoiar, eu deixei bem claro, se não vai apoiar os nossos irmãos nordestinos, lê o post, toca o baile, vai cuidar da sua vida, seja feliz. Agora, deixar mensagem xingando, achei uma idiotice. Parabéns, Paulo Leitão. É assim que se mostra a realidade do dia a dia. Parabéns pela entrevista com o delegado. Vocês estão se superando muito. Abraços. Marne Barcelos. Sobre a suástica foi criada há 2.500 anos atrás pelos fenícios, pelos povos daquela época que criaram esse símbolo e que atravessou os anos, etc. Em 1920, no momento em que é criado o Partido Nazista, logo após o término da Primeira Grande Guerra, que aliás não é a Primeira Guerra Mundial, o nome é Grande Guerra o correto, e a Segunda Guerra que se chama Segunda Guerra Mundial, aí dá-se o nome de Primeira Guerra, porque ninguém supunha que acontecesse outra guerra com aquela expressão. Em 1919 é feito o Tratado de Versalhes, 1919, 1920, quando a extrema-direita, extrema-esquerda, etc., começa aquela agitação com a chamada República de Weimar, que dá um início ao processo democrático à época na Alemanha. Cria-se, então, o Partido Nazista, o Nacional Socialismo. E tinha um jovem chamado von Kleist. Era um jovem que entra no partido e eles precisavam de um símbolo. Então, se coloca a suástica, que em realidade é uma cruz gamada.
Gamada. É uma cruz gamada. Por isso que se dá o nome cruz gamada, que se torna o símbolo de todas as bandeiras da Alemanha, etc., que parte daquele momento, a partir da criação do nazismo, que começa politicamente a partir de 1923, com o famoso putsch da cervejaria na Baviera, onde Hitler e ainda o general, um dos generais, que foi herói da Primeira Guerra Mundial ao seu lado, quando ele é preso, condenado a 5 anos e cumpre 8 meses, quando ele cria, com Rudolf Hess, que foi o primeiro deputado do Reich, o famoso livro Mein Kampf, né? Mein Kampf, Minha Luta. E aí começa a crescer o nazismo. Essa história já foi tantas vezes contada, mas é sempre bom dar este subsídio às pessoas, para que as pessoas lembrem que esse símbolo é mais do que milenar, né? Inclusive, o Império de Bizâncio, cuja capital era Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, ali floresce esse símbolo. Agora, Gustavo, uma das partes mais importantes, e acredito que o delegado tomou a providência certa, correta nesse momento, é que apesar da vítima não querer o prosseguimento da investigação, eu acho que a sociedade merece também, né, saber o que aconteceu. O delegado deixou bem claro, o enquadramento é de uma ação penal incondicionada, é uma ação pública. Não adianta. E não uma tem ação como incondicionada, não adianta ela dizer que não quer. Você vai investigar até o fim, para que a pessoa entenda a ação, quando ela é pública, o titular da ação não é mais o queixoso, o reclamante. Você não passa falou a ser o Ministério Público. uma ação privada? Eu entendi. Não, ele deixou bem claro, ele disse, é uma ação, a partir de agora é uma ação incondicionada. O titular dessa ação penal é o Ministério Público. Não é mais a menina. A exemplo, só para clarificar isso para os telespectadores, é exemplo de agressões com base na Lei Maria da Penha. Então, as mulheres, depois de interpor, registrar uma ocorrência, elas simplesmente não podem ir lá e desistir, porque o processo vai ter o seu rito normal. A desistência só é aceita se o MP aceitar também. Sobre esse assunto, a gente tem aqui um recado do nosso telespectador. Ele diz: boa noite. Assisti a entrevista do delegado Jardim e eu, como investigador, concluo que esta menina tenha forjado tal ocorrência. Acredito que ela mesma fez a lesão, pois não tem muita perfuração. Houve um certo cuidado ao ser feito. Essa é a opinião do Cristiano Martins, de Porto Alegre. Eu respeito muito, mas vamos aguardar a perícia. A perícia, ela é totalmente conclusiva. Nisso eles estão muito avançados, a ciência avançou. Ele dá o tamanho da perfuração, o instrumento que foi usado, e aí pode confrontar com a investigação, com depoimento e com coisa assim. Como envolve a honra das pessoas, a gente tem que ter cuidado, né? Essa menina, de repente, foi atacada por 3 brutamontes lá, e a gente fica repercutindo. Não, é importante, foi feita a perícia? A gente falou... Não, ele foi. Ele está aguardando, ele está aguardando, ele disse que está aguardando. A minha pergunta foi em cima do depoimento que ele abriu fazendo, que já estão aguardando no Instituto Médico Legal o laudo, ele quer o laudo. Agora, claro. Agregando um ponto que o Marne comentou hoje e trazendo para linkar com esses fatos, nós tivemos uma série, eu acho que ainda está passando, que é 30 Reasons Why, onde muitos jovens hoje em dia têm sofrido drasticamente com o bullying. E nessa série, que eu acho até muito forte para os nossos adolescentes, a menina, que é a interlocutora da série, termina o primeiro episódio, a primeira série, se suicidando, se cortando na banheira. Uma cena muito forte. E, ao contrário, um pouco, eu respeito o Marne, mas ao contrário do que ele comentou, eu acho que sim, as mídias sociais influenciam muito os jovens. E o que se tem visto é os jovens utilizando muito essa questão de cortes, de pequenos machucados, automutilação. Então, não estou fazendo link com esse fato, mas também estou alertando os pais para essa realidade. Isso tem sido muito habitual, essas questões. Bom, a gente já está num horário avançado e até agora nós não falamos, não sei se vocês repararam, sobre política. Nada sobre política. Tá bom, porque dá um respiro, dá um ar diferente. Até porque eu também já tô saco cheio. Mas eu tenho um negócio para comentar com o Marne. Não, e o Ciro foi viajar para o exterior, viu? O Ciro não tá nem aí, né? O Ciro foi viajar com a família para o exterior. E eu não sei se vocês viram que a Cátia Abreu, ela recomendou que o candidato Haddad renuncie
para que o Ciro assuma a posição dele e aí sim, pela democracia, vença as eleições. E o Túlio Gadelha, que é o namorado, deputado eleito pelo estado de Pernambuco, que é namorado da Fátima, também pediu a mesma coisa. Pediu a mesma coisa? Mesma coisa, o Gadelhinha. E vocês viram que a investigação do Adélio, hoje também a Polícia Federal avançou um pouco nesse ponto, né? Agora, realmente, eles resolveram abrir a questão dos... O juiz determinou hoje um exame, uma perícia judicial, para ver se o cara é maluco ou não. Porque até agora o laudo que tem um laudo privado dos advogados de defesa. Como ele tem 17 advogados, alguns deles até com jatinho, ele deve ter boa remuneração. Mas hoje eles conseguiram acesso aos extratos bancários dele que davam origem ao tal do cartão de crédito internacional. E conseguiram até apreender uns computadores em uma lan house, 6 unidades de disco rígido da lan house que ele utilizava por um período de 29 de agosto até 6 de setembro. O dono da lan house falou que ele ia 2 vezes por dia, manhã e tarde, e ficava lá por em torno de 1 hora. E agora a Polícia Federal também está chegando à conclusão que ele teve 12 empregos no período de 7 anos e casualmente ele não ficava mais do que 3 meses em cada um desses empregos. Só o suficiente para adquirir o seguro-desemprego. Vagabundo, a palavra essa é vagabundo. 3 meses e aí ele pedia o desligamento. Cara, ele teve 7 empregos em 12 anos. Então, como é que... Então, a Polícia Federal agora está pedindo a quebra do sigilo bancário dele para investigar de onde tinha o dinheiro para fazer o que nós estamos comentando desde o início, as viagens, fazer clube de tiros. Mas esse negócio... Tá, só para entender, porque a notícia não é nova. O aprofundamento das investigações é que é novo. Porque lembra que nós dissemos que foi cingido o inquérito. Como tinha materialidade, estava identificado quem era, que terminaram dele para já mandar para a justiça e ele já é réu e nós temos notícia do processo. E esses computadores, tudo tinham sido apreendidos já na época, os extratos já existiam, mas se tu vai trabalhar nisso, que é uma coisa demorada, ia atrasar o inquérito principal. Então agora a polícia está olhando esses 6 computadores que já haviam sido apreendidos no mesmo dia. A polícia imediatamente fez o cerco, onde é que ele ia, pegou a rotina dele. Então, nós vamos ter capítulos, sim, sobre a vida dele. A novidade do processo hoje foi que foi aberto tem uma expressão, incidente de insanidade. Lembra aquele laudo que a família contratou, onde ele foi dado como louquinho lá? Na verdade, o juiz recebeu isso como uma prova e, lógico, ele também é um juiz, ele não é psiquiatra. O que ele se obrigou a fazer? Abre o incidente, suspende 45 dias o processo e agora vai para um laudo determinado pelo juiz. Um psiquiatra de confiança do magistrado vai fazer um laudo o que busca quem faz isso? Evidentemente, ele está sob lei de segurança nacional, que a punição é muito maior, né? Quer descaracterizar para uma insanidade. Mas é isso. Também vamos ter capítulos a partir daí, porque esse laudo quem dá é um psiquiatra, não é um advogado. Dona Carla, eu só queria mandar um abraço para a dona Ione Gonçalves Osório, Adriana Rodrigues, seu Alex Sandro, que são nossos queridos amigos que estão nos assistindo agora, e o seu Américo, eu não entendi o sobrenome aqui, Sanges, ele disse que ama todos. Ama todos. Inclusive, diz que gosta muito do show Vitorino. Eu fiquei muito feliz hoje que lá na minha casa eu recebi um presente. Ainda bem que o Vitorino não gosta assim de colares e brincos e tudo mais. Não fica bem em mim. Não fica bem dele. Mas enfim, eu recebi uma caixinha assim recheada de brincos e que eu vou usando aqui no Atualidades da My Biju Poa. My Biju Poa é o Instagram deles e eles só vendem online, que eu achei bem bacana também, porque os tempos são realmente modernos. Então, eles não têm loja física, mas eles têm um Instagram que é bombástico, cheio de coisas lindas. Vou dar uma notícia com o Marne Barcial. Deixa a nossa querida Alice falar. Alice mais uma dica. Mais uma dica é que o humorista Paulinho Micharia, que já tem 25 anos de carreira, ele vai se apresentar nos próximos dias e faz um convite a todos. Vamos dar uma folga para a cabeça. Nos seus espetáculos, ele costuma fazer piadas sobre o cotidiano. Seus shows têm classificação etária livre, porque ele é conhecido por fazer um humor limpo, sem palavrões. Só que fala mal da sogra. Ele vai estar às 9 horas da noite no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. E sábado, também às 9 horas da noite, ele vai estar no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo. E, Ruschel, sabia que o nosso técnico, Renato Portaluppi,
já convidou ele algumas vezes para descontrair o time antes de algumas partidas decisivas, né? Que legal, que bacana. O Paulinho Micharia é muito engraçado. Ele é engraçado. Ele não usa palavrão, ele não usa piadas fortes. Ele tem um texto... Não, tu olha pra ele e já tá rindo, né, Gustavo? Olha pra ele já tá rindo. Ele tem um texto sobre... O Vitorino não é humorista, eu olho para ele e começa a rir. Ele tem um tratado sobre ele tem um tratado sobre o sagu que você morre de rir. Sobre o sagu? É muito engraçado. Sobre o sagu. O sagu, que é uma sobremesa preferida Eu amo sagu. do Sul. Com vinho, é? Ele tem um tratado sobre o sagu que você morre de rir. Paulinho Micharia é maravilhoso. Aliás, que belos programas, né? Novo Hamburgo, Paulinho Micharia. E sábado, aqui no Teatro Dan Henriques, o Damasceno, o nosso querido Damasceno dele, né? Damasceno tá muito gordo. Damasceno fazendo o maior sucesso ao sábado. O Damasceno tá imitando o Vitorino, muito gordo. Além dos espetáculos, ele também já lançou livros, CDs, DVDs e até filmes. É verdade. Tem trechos das esquetes dele, né, na internet. Dona Carla, posso lhe dizer onde que fiquei estarrecido? Nós tivemos um falecimento, Mr. Catra, me corrija, senhor, que morreu sendo pai de 32 crianças. E ontem tive a oportunidade de conhecer um dos seus filhos com 19 anos, já com 4 filhos, dizendo que vai bater o recorde do pai. Ai, não acredito. Não sei qual é a graça, mas ele fez uma média, calculando uma progressão, os matemáticos me socorram aí, que se ele então durar 57, ele baterá seu próprio pai. Freud, sei bem que ele Fique cada um com as suas reflexões. Doutor Freud não explica, não. Doutor Freud não explica, com os elementos que eu dei pra vocês. 19 anos, ele tá com 4 filhos. E como é que uma mulher aceita isso? Mas é que são várias, amigo. Não é só uma. Não, mas é só todas não aceitarem. Né? Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Não, ia até trazer um... Guerreiro. Tem que ter fé. Vai cair atirando. Ele não sabe o texto da escolinha. Vai cair atirando. Ele fez, além dos filhos, né, naturais, ele também adotou. Então, isso seria uma boa do filho dele também adotar crianças. Herdaram dívidas. Maravilhoso. O problema é depois que falece. Não, eu ia trazer aqui pra bancada que até o próprio Cabo Daciolo tá enroscado com o judiciário. Deu rolo com o Daciolo. Pegaram o Daciolo. Está sendo acusado de peculato pelo Ministério Público Federal. O ministro Marco Aurélio Mello concedeu mais 90 dias para que o Ministério Público termine, então, as investigações. Gente, nem com a bibliazinha embaixo do braço, pegando. Eu tô fazendo rolo, negócio de dinheiro público. Eu tava tão feliz que ele fez uma campanha com R$800. Eu cheguei à conclusão que a doutora Roberta vai pro céu. A doutora Roberta vai pro céu. A doutora... Não, primeiro que a senhora está esperando que os nossos deputados cheguem lá agora, no mês de outubro, para trabalhar até... Não, esses que vão terminar, que não se reelegeram. Eles não trabalharam até agora. Imagina, esses deputados que levaram... Esses deputados que levaram... Gente, mas isso é sério, vamos trabalhar. Pois não, doutora Roberta. Mas esses deputados que levaram o pé na bunda agora, o que eles não vão fazer é trabalhar. Senhor Vitorino tem uma mania A expressão não foi boa. A expressão não foi boa. Senhor Vitorino. A expressão não foi boa. Não repete. Não repete. Mas, Roberta... Eu quero me solidarizar com a doutora Roberta, porque ela acredita que eles irão Eles vão trabalhar. Não é que eu acredito, vejam bem, eu estou apelando para que isso é vão bonito. trabalhar. Isso é bonito. Vão trabalhar pelo nosso país. Nós precisamos de boas leis. Nós precisamos que os projetos andem. As leis fazem muito no nosso dia a dia. Por isso que é muito importante o que o Marni estava falando, o que todos nós estamos aqui discutindo. Vamos votar bem, não vamos dar um tiro no pé e votar em pessoas que não têm condições de fazer boas leis. Sem boas leis a gente não consegue. Tá aí a questão da alimentação, tá aí uma série de outras questões, né? Mas se vocês me permitem, eu gostaria de mudar um pouco de assunto, dá tempo? Vai emendar direto já? Não, pode falar. Boa noite, amigo da bancada. Eu ia sugerir para a Roberta que ela... Vamos lançar em 2019, no máximo até fevereiro, doutora Roberta Couto, nós vamos lançar um livro, Como Mudar a Sua Vida. Autoajuda com Roberta Couto e os seus Blue Caps. Ela vai lançar o livro aqui, dando conselhos de como você vai mudar a sua vida acreditando nos políticos. Não. Porque a doutora Roberta diz umas verdades para ele. Doutora Roberta, diga umas verdades para o Vitorino. A senhora não pode ser desacatada publicamente. A ala aqui da esquerda não vai aceitar isso. A dona Roberta não pediu para que eu a defendesse, mas eu tenho que defender as grutas
grosserias do senhor Gustavo Vitorino. O senhor concorda comigo? Grosserias. Ele é grosso. Constrangedoras. É grosso. Sabe, é uma pessoa que se vê que ele trata as mulheres com menosprezo. Eu acho que ele é misógino. Misoginia. Não, eu acho que Misógino. É que não. Eu vou mais longe. Eu vou me aprofundar, seu Uma Marcos. moça bonita, inteligente. Eu acho que é isso. Ela fez um comentário precioso. Eu acho que ele tentou plantar e não colheu. Eu acho. Bom, eu não sei. Eu acho que esse assunto, a prova não tá, vai dar certo. Vamos deixar a Alice falar. Sobre a dupla Marne e Vitorino. Eu fui defender, mas o pessoal está aqui com alguns comentários. A senhora... A dupla Marne e Vitorino. A Maria da Silva, de Porto Alegre, ela diz: o senhor Marne não deixou o doutor Vitorino concluir seu pensamento. Não, ele queria contar uma bobagem. Viu como que é mal educado? Já o Luiz, de São Leopoldo, diz assim: por que o Vivi pega tanto no pé do bondoso Marne? Bom, para começar, Vivi não é assim. É Gugu. Presta atenção. E segundo, bondoso Marne, de onde você tirou isso? Esse rapaz aqui que está ao meu lado ali, da esquerda ali, aliás, ele é de esquerda, as pessoas não sabem, mas ele é de esquerda. O seu Marne Barcelos... O seu Lênin Streck diz que o senhor é do outro lado. Que eu sou de direita? É. O Lênin é comunista. O Lênin Streck é comunista. É um pensador do direito comunista. Não vamos citar quem não tem direito à defesa. Não, ele imagina os outros falando do Lênin. Não, mas ele está citando o Lênin que não está aqui para se defender. Ele me cita por aí, eu cito ele por aqui. Tá? Então é um debate. De lá e cá, é uma loucura. Doutor Gustavo, gostaria, se possível, de um esclarecimento. Sou coordenadora pedagógica, trabalho em uma escola da rede privada. Na semana passada, atendi um aluno que, em sala de aula, afrontou e desrespeitou a professora. O mesmo foi suspenso e o responsável foi chamado para assinar a suspensão do filho. Este senhor é advogado. Chegou na escola agredindo verbalmente, questionando minha conduta profissional e me intimidando com palavras agressivas. Minha pergunta: cabe registro junto à OAB pela atitude deste profissional? Tenho testemunha. Obrigada. Por favor, não me identificar. Pois não, senhora é professora, né? Ela é professora. Sim. Pelo quadro. Sim, senhora professora, não só acho que a senhora tem direito, como deve fazer isso. Porque no Código de Ética e Disciplina dos Advogados, assim como na Lei 8.906 de 94, existem regras muito claras de condutas para advogados no trato, não apenas com profissionais do direito, operadores do direito, mas especialmente no trato público. O advogado precisa uma continência pública que lhe é exigida. Não pode haver alcoolemia pública, não pode haver má conduta, condenação judicial. O advogado tem dever de urbanidade. Esse dever está previsto na lei. E, portanto, se esse advogado faltou respeito com a senhora, ele agrediu com palavras, com grosseria, a senhora deve sim procurar a unidade da OAB. Eu não sei de onde a senhora é, mas procure a OAB Serviços ou qualquer unidade municipal, subseção da OAB, faça a sua reclamação, enumere as testemunhas e faça com que esse advogado seja levado às raias do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Doutor Gustavo, posso então fazer isso na OAB, diante da sua grosseria? Corta o programa, tira do ar o programa. Tira do ar o programa, pelo amor de Deus. Está havendo vitimização. Esse é um programa de ideias contra ideias, pontos contra pontos. Falta de respeito é o que o seu Marne Barcelos faz comigo. Quando ele disse no programa dele, na Rádio Pampa de manhã, ouça o Marne Barcelos todo dia das 6 às 11 da manhã, quando ele aparece para trabalhar. Sabe o que ele disse? Ele disse: a dona Alice, coitada, fica fora da bancada naquele lado externo, porque o seu Vitorino tem que emagrecer. A hora que ele perdeu uns 15 quilos, cabe a Alice na bancada. Que foi o telespectador. Sim, ele reproduz na Rádio Pampa. E ele reproduz isso na Rádio Pampa. Sério? Agora quero dizer... Mas o telespectador fez exatamente para isso. Só vai me defender. Lógico, quero te dizer que brigar com o Marne é pior do que brigar com o advogado, porque o Marne está sob proteção do Estatuto do Idoso. É muito mais sério. É muito mais sério brigar com o senhor Marne. Eu também sou velhinho. Mas não interessa, o senhor está agredindo alguém que está sob o manto do Estatuto do Idoso. Então, vamos dar espaço para o senhor Marne falar. Eu quero falar desse livro aqui do meu querido amigo Kenny Braga.
Perdas e Gratificações. Perdas e Gratificações, hoje pode mostrar esse livro, que eu ganhei esse livro, não ganhei do Kenny, nem sabe que eu tenho esse livro. Eu li algum tempo atrás um livro do Kenny Braga, que ele fez a partir de entrevistas realizadas com o piloto do João Goulart. Achei um livro fantástico, de fácil leitura, li o livro num tapa. E esse aqui também li hoje, Perdas e Gratificações, onde ele narra desde a sua infância em Santana do Livramento. Eu sou um apaixonado, eu sou um santanense espiritual, porque adoro a fronteira ali, Rivera, acho uma cidade com muitas coisas que lembra Londres, os edifícios baixos, pintados de vermelho, alguns prédios lá, casas da cidade de Rivera. E ele estabelece a sua infância e alguns amigos queridos, como o Glênio Pérez e como outras tantas personalidades que ele conheceu, Brizola, etc., com quem ele fez amizade. Então eu dedico hoje esse programa e a minha participação ao Kenny Braga, esta figura fantástica que enobrece a radiodifusão e o jornalismo do Rio Grande do Sul. Escreve bem, leitura fácil. Parabéns, Kenny Braga. As pessoas têm o hábito de identificar o Kenny Braga apenas como cronista esportivo, comentarista esportivo. Eles não sabem que o Kenny Braga tem uma história muito bonita no jornalismo do Rio Grande do Sul, como articulista, como colunista. O Kenny Braga é um cara que eu tenho uma profunda admiração por ele. Então, assim, tentem se desprender um pouco do Kenny Braga ligado ao futebol, que é um cara divertido, um cara sincero, um cara que gosta e conhece futebol. Muito amigo do Chicão Tofani. Mas ele o Kenny Braga é muito maior do que, verdade. Do que o cronista esportivo. Ele é um jornalista consagrado, tem histórias maravilhosas, articulista, colunista, já foi chefe de redação, diretor de redação, repórter, chefe de reportagem, já foi de tudo. Kenny Braga é um case do jornalismo do Rio Grande do Sul. A Alice tem dicas agora para o Dia das Crianças, fora aqui de Porto Alegre. Vamos passear pelo estado. Da região de Caxias do Sul, mas ele é um projeto tão bacana que ele serve de exemplo para outras cidades, né? É uma festa de Dia das Crianças que tem como diferencial um projeto de educação financeira para o público infantil. E a ideia é ensinar desde cedo como valorizar o dinheiro e como é que vai funcionar. Para que as crianças possam aproveitar as muitas atrações da festa, como o parque inflável, as brincadeiras, lanches e brindes, elas vão precisar realizar oficinas de educação financeira. Ah, que maravilha. Bem legal. E aí a participação vai ser revertida em um dinheiro fictício. E vai ser a moeda de troca para a diversão. Então essa festa vai ser em Caxias do Sul, no Parque Cinquentenário, nessa sexta-feira, das 2 da tarde até às 5 horas. E o objetivo é ajudar as crianças a saber definir o que é necessário, o que é importante. Quais são as prioridades. Isso, e o que é supérfluo. E o mais legal também é que o evento tem entrada franca. Olha que bacana, eu achei que ontem também mesmo nós conversamos sobre a importância da educação financeira com crianças. E isso é uma forma lúdica, né? E é muito importante as nossas crianças terem consciência e saber lidar com tudo isso. E já crianças na fase de 5 anos já podem ter essa educação financeira e nada melhor também do que nós, pais, darmos os exemplos. Eu gostaria de trazer, agora mudando totalmente de assunto, nós estamos muito atentos a várias questões que estão relacionadas ao clima. O clima é algo que muitas vezes a gente não tem noção do quanto tem a ver com o nosso dia a dia. Um relatório da ONU definiu que se em 12 anos nós não mudarmos as emissões de carbono, nós teremos 3 graus a mais no nosso planeta. E as consequências desses 3 graus a mais são imensas. Os oceanos vão invadir, enfim, uma série de danos podem causar. Há 3 anos atrás, houve o Acordo de Paris, onde vários países ratificaram. E nesse Acordo de Paris, ficou definido que cada país que ratificou, ele iria diminuir de 1,5 grau a 2 graus a meta, tá? De temperatura. Emissão de gás. De emissão de gás, desculpa. Tá? E o que aconteceu? Os Estados Unidos rasgou esse ano esse pacto. E com isso, muitos dos países que ratificaram acabaram também não conseguindo fazer grandes produções de incentivos dentro das sociedades. Isso não está acontecendo em países emergentes, isso está acontecendo em países na Europa, por exemplo. A Alemanha, ela entende que
isso vai impactar muito, por exemplo, na indústria automobilística. Então, é interessante eu trazer esse assunto porque essa semana houve o Prêmio Nobel de Economia, justamente para 2 economistas americanos que têm estudos que provam que a sustentabilidade proporciona um ganho econômico incrível. Isso é muito importante, por quê? Porque se nós reduzirmos as emissões e baixarmos 2 graus, nós estamos ajudando 420 milhões de humanos que vão começar a se beneficiar disso a partir daqui a 60 anos, quando muitos de nós não vamos estar vivos. A atividade de cuidar do nosso planeta é uma atividade de generosidade. Nós aqui talvez não vamos ser tão beneficiados quanto as gerações futuras. Então, a gente está aqui falando de... É o único planeta que temos, né? É o único planeta que temos. Temos que pensar no planeta que deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Não adianta pensar a curto prazo, tem que pensar a longo prazo. Exatamente. O Prêmio Nobel de Economia, por uma curiosidade histórica, ele foi criado em 1968 e esses 2 vencedores ganharam 9 milhões de coroas suecas, que equivale a 4 milhões de reais. Em relação à indústria automobilística, ela vai passar por uma transformação talvez a mais importante desde que se criou o motor a combustão. Verdade. Dentro de 5 anos, os carros com motor a combustão vão ser obsoletos. Em 10 vão virar peça de museu. Sucata e proibidos de circular. É o carro do futuro. O Japão já apresentou o projeto. A partir de 2024, doutor Ayrton Ruschel, vai ser proibido o carro a combustão no Japão. A Europa discute diminuir 40% as emissões de carbono dos veículos até 2030. Mas países como a Alemanha estão questionando porque eles entendem que isso vai afetar muito. É porque a Alemanha produz, tem uma produção de carro muito grande, mas assim, as principais marcas alemãs, as principais marcas do mundo, como BMW, Porsche, Mercedes, todos eles já têm seus projetos de carros elétricos e carros híbridos que estão avançadíssimos. Eu tenho um amigo que chegou da Alemanha agora, esteve em Munique, esteve na sede da BMW, lá em Munique, visitando, e conheceu a série nova de carros elétricos da BMW. Aí eu até brinquei com ele, o doutor Ayrton Ruschel conheceu, o Jorge, né? O Jorge lá da Panam, esteve agora em Munique, e lá na sede da BMW, falei para ele, pô, você viu o carro do futuro elétrico? Esse carro do futuro? Os carros já estão na rua lá. Gente, já é uma realidade. Os carros já estão na rua, os carros elétricos no Japão. Para você ter uma ideia, o Prius da Toyota, que começa a fazer sucesso agora no Brasil, é táxi no Japão. E a Europa, se não me falha a memória, já proibiu os carros a diesel, né? Por serem muito poluentes. Algumas cidades da Alemanha, o centro da cidade não permite mais carro a combustão. Então, assim, em 2024, no Japão, o motor a combustão vai ser proibido. E é uma realidade que nós temos que entender que vai mudar. Vai ser, na minha opinião, a maior transformação tecnológica do automóvel desde que o Henry Ford criou aquele motorzinho a combustão daquela fumbica lá. E o carro em série. O carro em série é o Fordismo, né? Que é a produção em série do veículo. Ô Mário, depois que você leu os aniversários, eu queria dar uma notícia para você do Rio de Janeiro, que eu acho que você vai achar engraçado. Então, vamos lá. Primeiro aniversariante, o Cartola, né? As rosas não falam, né? Clássico da música popular brasileira. O Cartola me lembra muito Vitorino por causa do nariz. A Elizabeth Eisenstein, historiadora americana. Eu pensei que você lembrava de mim quando ouvia falar do Kid Bengala. Não, mas aí... Ele começou. Ele começou. Todo mundo riu, você não quer rir? Defendendo. Aí quebrou a firma, É a dupla do programa. O João do Vale também de aniversário hoje. O Tom Zé, também de aniversário, compositor brasileiro, completando 82 anos hoje. O Tom Zé, Tomzinho, tá, né? E o Bob... Doidão, né? E doidão. Isso, totalmente. E o Bob Charlton, né? O Bob Charlton foi o que? Era goleiro ou o que era o Bob Charlton da Inglaterra? O Bob Charlton
era centroavante, zagueiro inglês, que foi campeão do mundo em 66. A Maria Esther Bueno, a maior tenista brasileira de todos os tempos, ganhadora de grandes slams e foi uma das mulheres mais extraordinárias que faleceu recentemente. A Norma Blum, que continua trabalhando, completando hoje 80 e quantos anos dá? 79 anos, 1939, 79 anos. Só uma correção, eu acho que você me deu um nó. O Bob Charlton, eu acho que não era zagueiro, não, ele era meio Não, ele era meio esquerdo, um pezinho esquerdo. Campista um pezinho esquerdo da Inglaterra de 66, campeão. Que jogou a Copa do Mundo, fez a Copa do Mundo e fez um golaço. Ele era zagueiro, não era não. Ele era, o Bob Moore. Bob Moore, que era quarto zagueiro, e ainda de 70. E o Bob Charlton era o meio-campista. Vamos falar também do Elimar Santos, grande cantor da noite do Rio de Janeiro, 66 anos. Elimar Santos, ele era tão angustiado por cantar que ele alugou o Canecão com o dinheiro dele, né, para cantar no Canecão. Foi o maior sucesso naquela época. Eram 3 horas e meia. É impressionante. Inacreditável. Com aquele vozeirão, né? Começou cantando em churrascaria na Penha. Eu me lembro que eu assisti um show dele numa churrascaria na Penha, lá no Rio de Janeiro. O seu amigo Lobão, completando hoje 61 anos de idade, o Lobão, a Totia Meirelles, bela atriz brasileira, 60 anos. Hoje, um dos melhores cantores do Brasil, o Jorge Versilo, completando 50 anos. Esse canta e canta muito, o Jorge Versilo. São esses os aniversariantes de hoje. Vamos a uma boa notícia. Isso. Vocês lembram que eu pedi uma ajuda para o meu amiguinho Caetano? Lembra. Ele fez a cirurgia, duas, né? Uma cirurgia na segunda-feira e nesta quinta-feira ele fez a segunda. E a família avisa que foi tudo um sucesso e agradecem muito a ajuda de todos. Obrigada, essa foi a melhor notícia do programa, com certeza. Uma criança que fica bem de saúde já é uma bênção nos dias atuais. É verdade. Que bom, Caetano, que tu estás bem. Que bom. E que bom para a família também, né? E obrigada por todos que ajudaram, né? Todos que colaboraram. Muito obrigada mesmo. É verdade. O Mari, você sabe que a gente pode perder muitas vezes uma eleição, uma bobagem dita fora de hora. O candidato Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, do PSL, que teve aquela larga vantagem no primeiro 41. Aquela larga vantagem no primeiro turno. Quanto deu 19. Uma entrevista antes do início dos debates, dizendo o seguinte: eu, como juiz de direito, estou decidido a dar ordem de prisão para o meu adversário. Se ele fizer alguma acusação infundada ou não apresentar provas, eu vou dar ordem de prisão para ele. Ele é aposentado? Não, mas mesmo assim... a questão não é o aposentado, não, a questão é a bobagem que a Sua Excelência falou. Você sabe que os números do Rio de Janeiro, por causa dessa besteira que ele falou, vão mostrar uma mudança muito significativa. Eu não sei se ele perde a eleição por Eduardo Paes, mas assim, essa atitude dele colocou... Ele é muito empafioso, hein? Ele é muito empafioso. É pousudo. Sim, empáfia. É pousudo que não tem mais marra, mas enfim, ele levou um carimbo com essa. Não me surpreenderia se o segundo turno do Rio de Janeiro não mostrar uma reversão surpreendente. Não me surpreenderia. Os primeiros números já vão mostrar que o Wilson Witzel perdeu o terreno. Porque, claro, com essa bobagem que ele disse, no outro dia os jornais todos repercutiram muito. Deu na testa. E eu queria trazer um assunto, até a Roberta talvez possa contribuir comigo. A gente teve uma decisão importante hoje na área trabalhista, no tocante à gravidez. Qual era a tese das empresas? Que muitas vezes desligavam uma colaboradora sem saber que ela já estava grávida, né? E muitas vezes ainda sequer a colaboradora sabia que estava grávida. Então, isso gerava aí discussões de muitos e muitos anos. O Supremo já tinha, o TST, a gente tem falado tanto de Supremo Tribunal Federal, mas já existia um enunciado na área trabalhista que garantia à colaboradora o direito de voltar para o emprego e ser indenizada. Mas mesmo assim, estavam paradas no Supremo quase 100 ações discutindo essa matéria. Então agora o Supremo botou pau de cal na discussão e tem feito
é uma decisão de repercussão geral, quer dizer que afeta a todas as ações que estão abaixo, discutindo essa informação. Então, assim, o que é a regra hoje? Tem direito à estabilidade aquela colaboradora que estiver grávida, sabendo a empresa ou não. E mesmo que ela também não saiba, ela vai ter direito a ser, retornar ao emprego, readmitida, e vai ter estabilidade até 5 meses após a gravidez. É importante o que tu estás trazendo, Luciane, realmente é uma decisão que proporciona uma cobertura, uma proteção à gravidez. Mas quem é que perde? Nós, mulheres. E é relatado diariamente, seja empresas preocupadas em admitir mulheres em idade fértil, seja as próprias mulheres. Infelizmente, nosso programa fica por aqui. Tenham todos uma boa noite, mas nós nos encontramos nesta sexta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada pela participação e pela audiência. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.